Olá, eu me chamo Fabinho Monteiro e a partir de agora vai começar o nosso Papo Musical, um programa que trata de diversos temas relacionados à música. E hoje vamos falar de um músico, cantor, compositor e artista plástico que encantou o Brasil e o mundo com suas maravilhosas músicas. Estou falando de um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco e vindo do interior, Belchior, cearense, que fez história. Para isso estou trazendo dois especialistas, o compositor, poeta Caio César e também nosso músico Ayrton Silon. Muito obrigado pela presença de vocês, sejam bem-vindos. A alegria é nossa, minha. Obrigado pelo compositor, na verdade, de se tratando de música, eu sou mais um apaixonado pela música de um modo geral, como sou pelas artes de um modo geral, mas de Belchior em especial a gente traz uma paixão, uma admiração que realmente ultrapassa fronteiras e procura manter o legado desse grande artista que foi Antônio Carlos Gomes Belchior. É também um prazer estar aqui no TV UER, nesse papo musical, né? Que música é o alimento da alma e se tratando de Belchior, um cara que se projetou além fronteiras, né? Ele saiu aqui do interior, mas ganhou o mundo, né? Com suas músicas, com sua filosofia, com toda a sua fortaleza musical, enfim. É um cantor e compositor admirável, assim. Isso. Pois é, Belchior, né? Que nasceu aqui no Ceará, em Sobral, e eu queria que vocês falassem mais sobre ele, que fica melhor assim nosso papo. Caio, queria que você dissesse primeiro, a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu vi que você tem muita coisa pra gente conversar, né? E aí, como foi que você começou a gostar de Belchior? Você mesmo, assim, como foi esse processo? Pois é, cara, eu acho que todos nós nordestinos, a maioria, tem um pouquinho da vivência que Belchior teve, né? O cara que sai da sua terra, vai tentar a vida em outro lugar, e aí você é acometido por essa saudade. A gente, quando larga o seu chão natal, né, você é alimentado por saudade, né? Então eu jovem, fui morar uma época em Rondônia, né? E com a família, logicamente, buscando o Silon, o ouro de tolo do qual falava Raul Seixas, né? E aí a gente chega lá e vê que a nossa maior riqueza está aqui mesmo, está aqui debaixo do nosso chão. E quando eu cheguei lá em Rondônia, trabalhando, muito jovem ainda, foi lá que eu descobri Belchior. Não conhecia o Belchior, eu aqui não conhecia Belchior. E aí você pega e se dá com um cara de assim, saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho, deixe que eu decida a minha vida. Né? Aí você diz, eita caramba, que paulada da bexiga. De onde é esse cara? O que é isso, rapaz? Você é do Ceará. Você é Antônio Carlos Gomes Belchior. Né? O que eu percebo, Caio, é que as músicas de Belchior são músicas que a gente vai refletir, que faz a gente pensar. Sim. Né? Belchior, né, ele começou também, queria que você falasse um pouco sobre faculdade de medicina, também estudou em seminário, né, teologia, filosofia, ele tinha um conhecimento muito vasto. E eu acho que ele coloca isso nas músicas para a gente pensar. Diferentemente que eu vejo agora, por exemplo, algumas músicas do momento, que são músicas mais passageiras, repentinas, que a gente nem pensa, logo... Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Ele tem algumas entrevistas, quem for fã de Belchior e tiver curiosidade na sua obra, encontra fácil por aí algumas entrevistas dele, que ele fala justamente disso também, né? Primeiro ele defende que há espaço para todo mundo. Sim. Né? Então ele até se afasta um pouco da questão da crítica, mas diz que percebe uma certa velocidade no querer fazer, no querer aparecer, né? E aí em detrimento do que é a letra, do que é a música, do que é a poesia, né? Ele fala em algo, até para, se eu não me engano, para um jornalista agora que fugiu o nome, mas ele menciona, diz que achava que as músicas dele nem iriam fazer sucesso por conta da complexidade. Isso. Entendeu? Que não são músicas para você do dia a dia que você escuta e sai cantarolando, né? Tem uma letra às vezes até um pouco complicada,
E ele achava que não ia dar certo, né? Mas você percebe que ele tinha um cuidado muito grande com o que escrevia. Eu lembro que eu tenho uma proximidade muito boa com Jorge Melo, que foi parceiro dele em algumas composições, inclusive já o trouxe aqui a Mossoró. E certa vez um amigo me mostrou uma composição e disse: olha, isso aqui eu fiz em parceria com Belchior e tal. Eu achei estranho e mandei para Jorge Melo, né, para ele dar uma olhada. Ele disse: olha, pode ser, porque Belchior gravou com muita gente, mas eu acho difícil, porque Belchior, para compor uma estrofe de uma música, a gente passava semanas. Ele não queria rimar verbo com verbo, ele não queria a rima simples, a rima fácil, aquela coisa do amar com acabar. Não, ele queria aquela coisa mais rebuscada, aquela letra mais rica e que produz o pensamento humano, entendeu? Então você pega aí cheia de intertextualidade, como ele bota, você encontra dentro da discografia de Belchior, você encontra de João Cabral de Melo Neto até Beatles, Olavo Bilac, todo mundo está ali dentro. Vamos falar sobre Beatles já. Os sertões de Euclides da Cunha, tudo está ali jogado. Isso. Não, eu não sou do lugar dos esquecidos, não sou da nação, dos condenados, não sou do sertão, dos ofendidos, você sabe bem, conheço o meu lugar. Então era um cara que não era do lugar comum, sabe? Ele era um cara que ia buscar... que você tivesse curiosidade de dizer de que ele está falando. Sim. Aí ir lá buscar em algum livro, eu vi isso aqui, né? E é isso, cara. Belchior é uma sumidade para mim, um cara que o mundo vai girar muito e não vai produzir outro igual tão cedo. Isso, vamos já falar também sobre a sua coleção, né? Sim. Vamos já a gente fala. Queria falar com a Silon também, como foi que Belchior assim, entrou na sua vida, que você começou a gostar e começou a tocar, inclusive já fez um tributo, né? Você tem uma banda com o pessoal, seus amigos, como é o nome da banda, já para divulgar também aqui, e como foi esse tributo que vocês fizeram a Belchior? Bom, o Belchior, na verdade, eu acho que veio mais por influência do Caio César. Sim, foi. O Caio César só falava de Belchior também, né? Então, eu conhecia o Belchior já, sim, mas eu não tinha muito conhecimento da história, das músicas, do repertório lado B, né? Porque a gente conhece mais as que tocam no rádio, né? Com nossos pais, né? Medo de Avião, essas músicas que a gente já ouvia no rádio no dia a dia. Mas eu já gostava do Belchior, né? Eu achava as letras muito, muito bacanas. Então, quando eu comecei a me aprofundar mais, né, com a influência do Caio, eu comecei a estudar as letras, procurar entrevistas dele, documentário falando da vida dele, tudo. E você vai ver a profundidade de todas as letras, que era um cara, um estilista da palavra, né? Ele, como o Caio César frisou aí. Então, ele tinha uma preocupação em escrever de forma, com seu lirismo, né? E trazer isso para dentro quem está escutando, né? A música dele e trazer isso para dentro, né? Então, assim, era uma cartaz, né? Cada música dele era um cartaz. E como foi que vocês fizeram essa homenagem, né? Fizeram... Não, o tributo, eu já fiz dois, né? Aqui, um foi no Catamarã, né? E esse último foi o ano passado, no dia do aniversário dele, caiu mesmo justamente num sábado, dia 26. E a gente fez com aqui... Com a banda. Os dois Corcel... Corcel 73, que é a minha banda, que surgiu em 2019 numa homenagem também, um tributo a Raul Seixas, que é um outro ídolo que eu também defendo aqui. Legal. Em Mossoró sempre faço tributo. Então o do Belchior foi o ano passado e o outro foi em 2023 no Catamarã, um espaço aqui que tem aqui em Mossoró. Então a gente reuniu umas 19 músicas do Belchior e a gente executou elas com a minha banda. E assim, a gente segue tocando. Mesmo não tendo tributo, todo show da banda a gente toca 10. Você poderia tocar uma música aí pra gente, por favor? Dele, pode tocar porque o pessoal também pede, né? Entendi. Vou fazer aqui uma música que o Chicanísio, certa vez no programa do Som Brasil, né? Do Rolando Boldrin, ele deu um depoimento dizendo que ele gostaria de ter composto feito essa música, porque ela retrata justamente a vivência lá do sertão, né? Certo. Que ele também, né, como cearense, né? E aí Belchior
e tocou e ficou muito lisonjeado por Chicanismo, um grande ícone do humor, ter gostado tanto dessa música. Quando eu não tinha um olhar lacrimoso que hoje eu trago e tenho, eu adoçava meu pranto e meu sono no bagaço de cana do engenho. E quando eu ganhava esse mundo de meu Deus, fazendo eu mesmo o meu caminho, por entre as filheiras do milho verde que eu deia com saudade do verde marinho, eu era alegre como um rio, um bicho, um bando de pardais, e como um galo quando havia galos, noites e quintais. Mas veio o tempo negro e a força fez comigo mal, que a força sempre faz. Não sou feliz, mas não sou mudo, hoje eu canto muito mais. Não sou feliz, mas não sou mudo, hoje eu canto muito mais. Legal demais, viu? Bom demais. Galos, Noites Quintais. É um clássico e de fato é uma música que muito nordestino se identifica. Sim. Né? Quem nunca acordou de madrugada e ouve galos, os galos se conversam, né? Na madrugada. Aqui na cidade nem tanto a gente não ouve mais, lá então casa, quando havia galos... Lá em casa era assim. Não é? Meus avós eram assim. O verde da cana. Isso, o engenho, né? Que era muito e quando a gente comum, vai daqui pro Ceará, a gente passa... Geralmente eu paro nos engenhos para degustar alguma coisa. Pois é, era um nordestino que não esqueceu as suas raízes. Isso. Mesmo tendo rodado o Brasil inteiro, a América Latina, tocado na Inglaterra, no Egito, em todos os cantos do mundo, mas era levando essa alma de nordestino, esse som muito identificado com a nossa terra. Sim. Eu queria tocar uma música com você também, pode ser? Eita, vamos lá. Coisa boa aí. Puxa aí aquela. No centro da sala, diante da mesa, no fundo do prato, comida e tristeza, a gente se olha, se toca e se cala, e se desentende no instante em que fala. Cada um guarda mais o seu segredo, a sua mão fechada, a sua boca aberta, seu peito deserto, sua mão parada, lacrada e selada e molhada de medo. Pai na cabeceira, é hora do almoço, minha irmã me chama, é hora do almoço, minha irmã mais nova, negra cabeleira, minha avó reclama, é hora do almoço. Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza. Deixemos de coisa, cuidemos da vida, pois se não chega a morte ou coisa parecida, nos arrasta, moço, sem ter visto a vida ou coisa parecida. E é nesse papo musical que a gente vai entrando no intervalo, viu? Já já a gente volta. Não sai daí. Ou coisa parecida, ou coisa parecida, aparecida. Cultura, história, política e temas cotidianos de relevância que impactam a nossa sociedade. Abordamos temas relevantes de forma leve e descontraída, mas sem perder o compromisso com o jornalismo. Em Pauta, com convidados especializados em cada temática. Segunda-feira, às 11h30, você tem um compromisso marcado com a informação, através do canal 23.1 da TCM e do YouTube da UERN TV. Estamos de volta com o nosso papo musical. A conversa tá boa, a música tá boa
E agora nós vamos mostrar para vocês uma coleção aqui que eu achei maravilhosa, né? Do colecionador também, além de pesquisador, Caio. Explica um pouco aí, Caio César, o que é que você tem de interessante para mostrar para gente? Já vi que tem discos aí, rapaz, que até o próprio Belchior queria e me diga aí como foi. Assim, bom, como um fã que eu sou do Belchior, né? Desde muito cedo eu comecei a buscar, juntar a sua discografia, né? Tem um ditado popular que é muito correto, diz assim, você quer ser bom ou morra ou se mude, né? Então, na época que ele estava vivo e tudo mais, era fácil demais você encontrar os discos dele, dos sebos, isso num preço irrisório, né? Eu tenho até aqui alguns exemplos para mostrar. Esse aqui é o primeiro disco do Belchior, tá certo? Sim. É o Mote Glosa, também chamado de Belchior somente. E ele tá aparecendo aqui com o Zé Ramalho, né? Por conta da barba, né? Esse disco é muito interessante. É uma raridade hoje. Sim. Você, para adquirir esse disco hoje, pela internet, ou seja lá onde for, você não gasta menos de 800 mil reais, talvez. Sim. Né? Fica nessa faixa de 1.200. Já vi ele até de 2.000. Certo. Né? E aí, chute aí por quanto eu comprei esse disco na época. Belchior tava vivo. Eu acredito que foi baratinho, né? Me diga aí. Rapaz, eu comprei esse disco na época, no sebo, em Natal, né? Garimpando lá, por R$3, né? R$3. Comprei, na verdade, na época, eu comprei 3 discos por R$10. Ele estava incluso Sim. no meio, né? Então, Foi de graça para você. O meu acervo hoje é considerado um dos maiores do Nordeste sobre Belchior. Lógico que aqui o estúdio é pequeno, a gente não pode mostrar tudo, mas aí eu tenho toda a discografia dele, a maioria dos discos autografados por ele, né? Toda a discografia mesmo, né? Todos os discos, todos os CDs, aí tem revistas, tem os livros, né? Vou mostrar aqui, por exemplo, já saíram, Belchior continua sendo uma referência para muita gente. Essa aqui é a que eu considero a principal biografia dele, que é do J.B. Medeiros, meu amigo J.B. Medeiros, graças a Deus, uma figura muito simples, um jornalista gabaritado no mundo todo e produziu essa biografia de Belchior. E eu acho a mais completa dele, são livros, obras que eu recomendo para quem é colecionador e tudo mais. E esse é o da Cris Fuscaldo, a jornalista também, que ela publicou, na verdade, os últimos passos de Belchior, toda essa trajetória, muitas curiosidades sobre por onde ele passou, o que ele viveu. Então são 2 obras assim que para colecionadores, para gente que quer conhecer um pouco da história do Belchior, eu acho fundamental, apesar de que existem muitas outras obras, né? Muitos outros livros. Ele continua sendo inspiração para muita gente. Claro. Né? E como foi esse disco aí que Belchior queria e você disse, não? Pois rapaz. Como foi essa história? Eu tenho muitas histórias com Belchior, nós tivemos uns 6 encontros, mais Sim. ou menos. Né? Esse disco aqui, é uma versão desse primeirão aqui, tá certo? É uma outra versão que ele fez. Ele gostava muito de fazer isso. Autografado já, como você vê aí. Sim. Foi da última viagem, no último show que ele fez aqui em Mossoró. Certo. Tá certo? Em 2005, ali já no teatro ali de Zui Rosado. Sim. Pouquíssima gente na plateia e tal. E aí eu sempre levava os discos para ele autografar. Cada encontro que eu conseguia discos, aí tinha um show por perto, eu botava um livro debaixo do braço e ia lá para ele autografar. Então quando eu cheguei lá com esse disco, aí ele disse, rapaz, poxa vida, eu não tenho esse, ó. Não tenho esse disco. Dá para você deixar ele comigo aqui não? E tal, eu disse, rapaz, vamos fazer o seguinte, peça outra coisa aí, mas esse disco aí fizemos um acordo de cavalheiros. Sim. Onde ele me pediu que por onde eu passasse, que encontrasse discos dele, eu fosse comprando, né? Sim, colecionando. E que quando nós nos encontrássemos numa próxima oportunidade, ele me restituiria com o dinheiro e tal. Sim. É lógico que eu não iria cobrar dele, jamais iria cobrar dele, mas eu fiz isso, até quando ele faleceu em 2017, os meninos do Clube do Vinil, Marcão Melo e tal, até brinca muito, porque eu entrei em parafuso assim, cara. Eu era um fã, ainda sou, porque eu fiquei com os meus discos e com os discos que ele tinha pedido em mãos, e eu ficava olhando assim, eu dizia, cara, e agora? E agora?
O que eu vou fazer com isso, sabe? Aí tá, acabei dando uns discos, mas vendendo por preço bem baixo. Mas assim, eu sempre tive a preocupação de deixar nas mãos de gente que eu sabia que iria valorizar aquela obra, aquele disco e tudo mais, como Odilan, como o próprio Marcão, Odilan Araújo, que tem os discos que foram meus e tudo mais, né? E a vida de Belchior, desculpe só interromper, ela foi muito intensa, né? Como a gente estava falando aqui. E como você falou aí sobre o final da vida dele, ele saiu pelo mundo, passou um tempo, né, sem aparecer. Conta um pouco sobre essa história. E aí depois eu queria falar sobre... Ele gostava muito dos Beatles, né? E fez inclusive uma música, uma homenagem a John Lennon. Eu queria tocar essa música com o nosso amigo aqui, coisa boa. Ayrton. Então eu vou falar até pouco, então. Na verdade, assim, você falou muito bem. Ele viveu da forma que quis, né? Existem pessoas que desconhecem a história do cantor, compositor. Silon agora vai me dar a razão. Lobão esses dias disse que Raul tinha morrido na pobreza, passando fome, né? Como mendigo, totalmente, um desconhecimento total da vida e da obra de Raul, né? Então, assim, para falar sobre essa trajetória de Belchior, principalmente no seu final, eu acho que primeiro você tem que se informar um pouquinho, ler um pouquinho, para poder falar. Ele não morreu na pobreza porque ele tinha direitos autorais. Claro. Ele tem uma obra vastíssima, são 25 discos gravados. Então, se ele morreu, e morreu de fato numa situação complicada financeiramente, mas foi por opção, né? A Som Livre chamou o Belchior para regravar Alucinação, que é um dos seus clássicos, que estava completando 40 anos, né, na época, e ele recusou o convite da Som Livre. A Globo convidou ele para lançar um box com os seus sucessos e ele recusou. Nós tivemos políticos na época, quando ele resolveu se autoexilar com a sua então companheira na estrada, recebeu convite de políticos do Ceará, como lá o pessoal do Sobral, que ele era muito ligado, o pessoal dos Gomes, e ofereceram Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, ofereceram Secretaria de Cultura de Sobral, e ele simplesmente disse não. Eu acho que ele viveu realmente como ele pregava nas suas músicas. Saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho, deixe que eu decida a minha vida. Né? Então ele fez o que quis, da forma que quis, realmente não merecia ter deixado nesses anos finais marcas mais fortes. Mas quem somos nós para criticar, entendeu? Eu acho que o homem, o ser humano, tem o direito, e ele tinha esse direito também, de fazer de sua vida o que bem quiser, como bem quiser, sem ao dedo, à mão. Ele viveu uma grande paixão no final da vida. Muitas pessoas atribuem essa paixão que ele viveu com uma pessoa, um pouco desse problema, vamos dizer assim, do final da vida. Mas por paixão é um bicho perigoso, né? Particularmente eu admiro a maneira que ele viveu. Eu acho que a gente assim, vive intensamente e ele não foi uma pessoa hipócrita. Ele fez realmente o que ele pregava nas suas músicas, né? É uma verdade. Muito importante. Essa música que você falou aí é muito bonita. Foi uma homenagem a John Lennon, não foi isso? Jorge Mello, mais uma vez, citando aqui Jorge Mello, ele me contou uma vez sobre essa questão dessa música, John, né? Comentário a respeito de John. Disse que eles fizeram os primeiros rascunhos dessa letra na praia, né? Ele assinando que tinha sido justamente quando Lennon teria dito em uma determinada ocasião que o sonho acabou. Não tem uma declaração dos Beatles segundo a história. Aí eu precisaria dos especialistas em Lennon. Foi justamente quando a banda decidiu acabar. Pronto, então, aí o sonho acabou. A galera queria mais discos, queria mais shows. E aí quando ele escuta esse negócio, então ele começa a rascunhar, né? Sim. John, o tempo andou mexendo com a gente sim e tal. E daí teria partido comentário a respeito de John. Eu queria tocar essa música, improvisar, vamos fazer aqui, né? Vamos ver como é que vai ficar. Porque essa música é linda, eu gosto demais. Inclusive eu vi uma versão, eu não sei se foi João Gomes com Vanessa da Mata. Belíssima, né? Ficou belíssima tudo, também. Muito bonita.
saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho, deixem que eu decida a minha vida. Oh, não precisam que me digam de que lado nasce o sol, porque bate lá meu coração. Oh, sonho e escrevo em letras grandes de novo pelos muros do país. João, o tempo andou mexendo com a gente, sim, John. Eu não esqueço, oh não, que a felicidade é uma arma quente, quente, quente. Saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho, deixem que eu decida a minha vida. Oh, não precisam que me digam de que lado nasce o sol, porque bate lá meu coração. Oh, sob a luz do teu cigarro na cama, teu rosto ruge, teu batom me diz, João, o tempo andou mexendo com a gente, sim, John. Eu não esqueço, oh não, que a felicidade é uma arma quente, quente, quente. Oh, saia do meu caminho, saia do meu caminho, saia do meu caminho. Ave Maria, da coisa linda. Bonito demais, né? Ficou emocionante, ficou bonito demais. Improvisado é que é bom. Nós estamos chegando ao final, infelizmente, né, tá acabando, mas foi realmente maravilhoso estar com vocês aqui. Eu agradeço. Se vocês quiserem fazer suas considerações, obrigado, viu? Amigo, só agradecer, falar de Belchior é sempre uma grande alegria para mim. Sim. Mais uma vez também agradecer. Eu sou Ayrton Silon, quem quiser seguir na rede social, a Poeta Ayrton Silon, Instagram. E siga também o canal da banda também. Caio também tem Instagram? 73. Caio César Muniz, Caio César Muniz. sempre às ordens. Eu sou Fabinho Monteiro 1. Pessoal, então a gente vai se despedindo. Foi bom demais esse programa. E agora vamos encerrar. Muito obrigado e até mais. Isso é nosso papo musical. Não quero regra nem nada, tudo tá como o diabo gosta, tá? Já tenho este peso que me fere as costas, não vou eu mesmo atar minha mão. Já tenho este peso que me fere as costas, não vou eu mesmo atar minha mão. O que transforma o velho no novo, bendito fruto do povo será. E a única forma que pode ser norma é